Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Virtus et Gratia. Nessa aula, vamos falar sobre a virtude teologal da fé, né? A virtude sobrenatural que, em certo sentido, tem como objeto o próprio Deus, nos leva diretamente a Deus. Então, o que é a fé? A fé é uma virtude teologal infundida por Deus no entendimento, na inteligência, pela qual assentimos firmemente as verdades divinas reveladas pela autoridade de Deus. Com a fé, se baseia em verdades que não podemos comprovar diretamente. Seu assentimento é um ato intelectual movido pela vontade e pela graça divina. Como assim, Giovanni? Do que você está falando? Bem, vamos refletir um pouco aqui, tá? Vamos refletir um pouco. Você sabia que existe uma fé natural? Existe uma fé natural. O que é a fé? A fé é você acreditar numa verdade pela autoridade de quem revelou. Por exemplo, quem aqui já fez um exame para saber se seu pai é realmente seu pai? Quem já teve um laudo médico que fala, não, ele é seu pai, ela é sua mãe. Mas você acredita? Não acredita? Você tem todos os argumentos lógicos para acreditar nisso? Não. Te falta algo para convencer sua inteligência. Mas você acredita porque você crê, né? Você decidiu acreditar na autoridade dos seus pais. Ou, por exemplo, sei lá, o marido chega atrasado em casa, né? Fala que pegou um trânsito. Você tem as provas, né, racionais de que ele ficou atrasado, ficou preso no trânsito? Não. Mas você acredita. Você tem fé nele, porque ele é seu marido, você confia no seu marido, você decidiu acreditar nessa verdade, mesmo sem ter todas as provas racionais disso. E, cara, se você for parar para refletir, nós vivemos em certo sentido da fé. Não no sentido sobrenatural da coisa, mas a maioria dos nossos conhecimentos é por fé. É por fé. Entendeu? Nós não temos o raciocínio lógico de todas as coisas, nem tem como. O ser humano não tem essa capacidade. Então, a fé é você acreditar numa verdade pela autoridade de quem falou. Tá? Você acredita que seu pai é seu pai porque ele falou. Você acredita que seu marido pegou trânsito porque ele falou. Tá? Isso é uma fé natural. A mesma coisa é com a fé sobrenatural. Tá? Então, vamos lá. Como a fé se baseia em verdades que não podemos comprovar diretamente. Tem coisa que a teologia nos dá que nós não podemos provar, que a gente só recebe. Vamos pensar no mistério da Santíssima Trindade. Cara, Santo Agostinho, todo mundo conhece aquele relato que Santo Agostinho estava tentando descobrir a Santíssima Trindade, etc, etc. Aí o anjo apareceu para ele e falou que seria mais fácil colocar toda a água do mundo num pequeno buraco do que ele descobrir essa verdade. Então, a verdade da Santíssima Trindade, da vinda íntima de Deus, é um ato de fé. Não tem como a gente comprovar isso intelectualmente. Então, Deus falou isso, e então, verdades que não podemos comprovar diretamente. Né? Deus revela o mistério da Santíssima Trindade. Nós compreendemos em certo ponto. Só que nós vamos acreditar nisso pela autoridade de Deus, porque Deus é bom e não pode enganar e enganar-se. Então, eu vou acreditar na verdade da Santíssima Trindade e vou fazer um ato de vontade em acreditar na Santíssima Trindade através da fé. Entende a lógica? Então, tudo o que concerne, sei lá, a Sagrada Escritura, os dogmas de fé, tudo isso não tem como a gente provar racionalmente. Mas pela fé nós acreditamos nisso, tá? E nós escolhemos acreditar nisso. Só que a fé é um ato sobrenatural. Então você conhece, um certo ponto, conhece o que Deus revelou, né? E o intelecto, movido pela vontade e pela graça divina, assente essas verdades. E você começa a viver essas verdades. Entende? Então, isso é a fé. Então, assim, qual que seria o objeto da virtude teologal da fé? É todo o conjunto de verdades reveladas por Deus, toda a revelação divina. E qual que é o objeto formal? A autoridade, ou seja, eu acredito porque Deus é bom, porque Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. E não vai me enganar, por causa, mesmo sem entender, eu vou acreditar porque foi Deus que revelou. O padre Garrigou Lagrange, ele, no seu livro... Putz, qual que era o livro? Bem, me fugiu o nome. Enfim,
ele dá um exemplo, né, de uma pessoa do século XIX que não podia acreditar que uma sinfonia tocada em Viena poderia ser escutada em Roma, né? Você, cara, o cara estava em Viena? Não estava, mas pelo rádio ele conseguiu escutar essa sinfonia. A mesma coisa com a fé, né? Meio que nós escutamos uma sinfonia espiritual, mesmo que nós meio que nós entramos em contato com a verdade divina, uma antecipação do céu, sabe? O mistério da Trindade, o mistério da encarnação, da vida eterna. Então, bem, a fé é isto. A fé é uma virtude teologal infundida por Deus no entendimento, pela qual nós assentimos firmemente às verdades divinas reveladas por Deus. Ou seja, Deus revela uma verdade no entendimento, só que a gente decide aceitar isso pelo ato de vontade, movido pela graça divina. Tá bem? Vamos deixar por aqui, porque é um tema um tanto complexo. E na próxima aula vamos adentrar um pouco mais sobre as características da fé, as suas vantagens, como aumentar a fé, como crescer na fé, quais são as tentações contra a fé, mas tudo isso veremos na próxima aula.